Bem-vindos, graça e paz. Vamos compartilhar a palavra de Deus novamente. Vamos abrir nossas Bíblias então no livro de Salmos. Salmo 37. Amém? Vamos começar lendo ali no Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo tem bastante coisa para falar, queridos. Mas vamos ser bem práticos em relação a ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Assim quando a gente consegue dar exemplos, é mais fácil para a gente compreender, para a gente gravar, né? Entrega, né? O que significa uma entrega? Quando a gente entrega alguma coisa para alguém, se eu pego esse controle que está aqui na minha mão, se eu pego esse papelzinho, esse marcador de texto, eu entrego para alguém, e a pessoa pega, tira da minha mão, eu entrego para ela e recolhe a minha mão, e a pessoa leva embora, quer dizer que aquilo que eu entreguei não está mais comigo. Amém? E depois diz ali, confia nele e o mais ele fará. A parte de Deus e o mais ele fará, você não precisa se preocupar, porque Deus é verdadeiro. E se Deus está dizendo na sua palavra que o resto ele vai fazer, o mais ele fará, com essa parte do versículo você não precisa se preocupar. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. E só isso já é o necessário para que tu possa descansar e confiar. Se tu tem certeza que Deus vai fazer, essa terceira parte que ele falou, e o mais ele fará, eu farei, diz o Senhor, tu tem motivo para confiar. Amém? Mas entregar para o Senhor é realmente entregar. Como é que se entrega? Se entrega, eu creio que o que eu tenho feito, eu tenho entregado as coisas que têm acontecido, as coisas que eu preciso de uma definição, aquilo que eu preciso de uma solução, eu tenho entregado ao Senhor na oração. Naquela hora que eu entro no quarto, eu falo, Senhor, aconteceu determinada coisa, eu preciso que o Senhor me dê uma instrução, me dê uma solução para essa situação. Eu te peço, Pai, nos ajuda a resolver isso, nos guarda nessa viagem. Eu vou ali e entrego para Deus. Só que no momento que eu entrego, assim como antes eu dei esse exemplo desse marcador de texto, no momento que eu entrego para Deus e não está mais comigo, eu não tenho mais que me preocupar com aquilo. Porque eu confio que Ele vai fazer todo o resto. Então o segundo passo, o primeiro passo é entregar. Entreguei. Qual o segundo passo? Confiar. Confiar no Senhor. E confiar e descansar. Não está mais comigo, está na mão do Senhor. Se eu creio que está na mão dEle, já não é eu mais que tenho que resolver. Eu já entreguei para Ele. Essa é a chave do descanso. Porque eu noto que tem muitas pessoas que dizem assim, ó, pega aqui, pega esse marcador de texto. Daí a pessoa pega e tu não solta, tu não entregou. Tu simulou uma entrega. Então uma entrega, o Senhor nos chama para uma entrega verdadeira. Entrega da nossa vida, entrega do nosso coração. Entrega dos problemas, das ansiedades. A palavra fala para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas para nós entregarmos tudo a Ele. Porque Ele tem cuidado de nós. A palavra fala vários versículos para nos trazer paz. Diz ali também no outro versículo, não temas, crê somente. Não temas, não dá lugar ao medo. Porque os discípulos, quando eles começaram a ficar com medo, estavam caminhando ali sobre o mar, quando ele começou a reparar na força do vento, nas ameaças do clima, ele afundou, deixou de crer. Então o medo ele nos paralisa, o medo manda embora a confiança. O medo ele afeta a nossa fé. Então sabendo que nós temos um Deus desse tamanho, que é o nosso Pai, que cuida de nós, em quem nós podemos confiar, e quando Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Amém? E outro versículo ali, subsequente, tem esse, não um que vem antes desse, que eu li, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O outro diz assim, ó, confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então tu segue vivendo, entregou para o Senhor, confia no Senhor, faz o bem, segue vivendo a vida cristã normal, habita na terra e te alimenta da verdade. Não é só habitar na terra de qualquer jeito. Habita na terra e te alimenta dessa verdade. Te alimenta da palavra de Deus. Porque aqui, como nós falamos no outro vídeo, é o manual do nosso Criador. Aqui Deus tem as diretrizes e as ordenanças. Não somente porque Deus quer que a gente obedeça a Ele como se Deus fosse um ditador. Não.
Aquilo que Ele diz que nós podemos fazer é porque são para o nosso bem, é que vão nos fazer bem. E aquilo que Ele manda nós não fazermos é porque Ele sabe que vai fazer mal para nós. Ele sabe que é um caminho de morte. Então, quando Deus nos dá uma orientação, nos dá uma ordenança, é porque Ele quer o nosso bem. É porque Ele sabe que tem coisas que fazem bem e tem coisas que fazem mal. Existe um caminho que leva para a vida e um caminho que leva para a morte. Existe uma porta que é estreita e apertada, que conduz para a vida eterna, que é um caminho, uma porta que se chama Jesus. E somente para nós andarmos nessa porta, entrarmos para essa porta, só se nós andarmos com Jesus e obedecermos os seus mandamentos. Amém? A palavra de Deus diz em Amós: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Para que nós possamos andar com Deus, nós temos que estar em acordo com Ele, fazendo as coisas que Ele se agrada que a gente faça. Porque se nós não estivermos em acordo com Deus e dissermos que nós andamos com Ele, nós estamos mentindo, nos enganando. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Estou eu e minha filha, nós queremos caminhar até aquela esquina. Se ela concordar em caminhar comigo até a esquina, eu e ela vamos até lá, vamos caminhar até aquela esquina e vamos voltar. Mas se no início do convite eu falar, vamos caminhar até lá, minha filha, e ela não tiver de acordo comigo e disser, eu não vou, a gente não vai andar junto, eu vou sozinho e vou voltar. Então, esse exemplo é para nós guardarmos que esse texto de Amós diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo, não andarão. Só andarão de acordo, só andarão juntos se estiverem de acordo. Nós temos que estar em acordo com Deus. Nós temos que crer nessa palavra e aceitarmos o que a sua palavra fala. Para nós estarmos em acordo com Deus, nós temos que ter o mesmo pensamento que Deus, que o Senhor Jesus. Daí nós vamos estar em acordo, nós vamos andar junto com Ele. Amém? E se nós estivermos então andando de acordo, nós vamos estar nos alimentando da verdade e assim nós podemos confiar. Confiar em quê? Que tudo mais Ele fará. E depois tem outro versículo muito interessante, muito prático, que diz assim, ó, em relação a isso, irmãos. Diz ali, confia no Senhor de todo o teu coração. Está em Provérbios 3, mais adiante. Nós estávamos em Salmos antes, né? Provérbios 3, versículo 5, diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor como mais ou menos 50%, não de todo o teu coração. Então, quando tu entregar uma coisa em oração, tu possa confiar nele de todo o coração. Quando vier aqueles pensamentos, mas será? Mas essa situação eles já deram a entender que não vão me conceder. Não. Pediu para Deus, tenha fé e confia de todo o coração. De todo o coração é de todo o coração. Vai dar certo. Eu confio em Deus. Não é com o coração meia boca, achando, pode ser que dê certo. Não, é de todo o coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. O que quer dizer não te estribes no teu próprio entendimento? A palavra estribes é não te bata com o teu próprio entendimento, não seja ele um muro na tua frente que venha te travar, que venha atrapalhar a tua confiança. Então não te estribes no teu próprio entendimento. Por que no entendimento? Porque através do nosso raciocínio, do nosso entendimento, muitas pessoas quando entregam algo para Deus, depois do entendimento delas ficam pensando assim, mas será que vai dar certo? Será que eles vão considerar aquele meu pedido? Será que eu vou conseguir ser aprovado naquele vestibular? A cabeça da pessoa começa a funcionar e o entendimento dela começa a colocar obstáculos para a confiança. Ela começa a dizer, mas será que eu vou conseguir? Tem muito vento hoje, será que não vai balançar? Os argumentos, o nosso entendimento muitas vezes ele traz o medo, que a pessoa começa a pensar em várias hipóteses que pode dar certo ou que não pode dar certo. Não é a questão de você ser positivo, não é positivismo. Eu vou pensar positivo. Não é isso. Eu creio que vai dar certo porque eu confio em Deus. Porque eu entreguei para Ele. Porque Ele é meu Pai. E Ele disse que no momento que eu confiasse nele, todo o resto Ele faria. E a palavra de Deus também, para aquele que se alimenta da verdade, como a gente falou, a palavra também diz que se nós buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar, tudo mais seria acrescentado.
Então não tem por que ficarmos com medo. Amém? Nem ficarmos assim desconfiados. Mas vamos cuidar que na nossa mente é travado, a nossa mente é um campo de batalha. Na nossa mente existe uma guerra de pensamentos, e alguns pensamentos são nocivos para a nossa fé. Quando a gente entrega uma coisa e começa a pensar, pode ser isso, pode ser aquilo, o melhor é quando tu entregar, eu vou te dar um conselho, não pensa mais naquilo. Se vier um pensamento contrário, um pensamento de medo, ou de que pode não dar certo, tu pega e tu impede aquele pensamento, tu não deixa ele prosperar, tu não deixa ele crescer, tu não segue pensando nele, tu não alimenta ele, tu pega e fala assim, não vou me preocupar, vai dar certo, eu pedi ao Senhor, eu vou seguir crendo, porque você já sabe também, como nós já falamos, que fala em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé, que o Senhor cuida de ti e que vai responder a tua oração. E espera confiadamente. Amém? Também num outro versículo que eu separei aqui, ó, diz assim, ó, Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Que versículo lindo, irmãos. Queridos, devemos trazer à memória, devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança? A palavra de Deus. Na palavra de Deus, ali a gente conheceu um Deus que cuida de nós, que além de Deus é o nosso Pai. O que nos traz esperança é nós lembrarmos das outras batalhas passadas que nós passamos e que Deus esteve ao nosso lado e que nós vencemos. Não é mesmo? E essas boas lembranças, aquilo que traz a esperança, vai fortalecer a tua fé. Afinal de contas, Deus te trouxe até aqui. Então, por mais que o barco pareça que está balançando, ele não vai virar. Se você tem um compromisso com Jesus e ele está no teu barco, por maior que seja o vento, por mais que esse barco balance, ele não vai virar. Ele não vai virar, confia em Deus. O Senhor, se ele estiver no teu barco, não vai virar. E ele é digno da nossa confiança. Então, nós não temos motivo para ficar se preocupados com isso. Basta crer. É simples assim. Amém? Vamos orar agora para que o Senhor possa produzir, para que essa palavra venha produzir o efeito que Deus quer que produza no nosso coração. Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse entendimento, Senhor, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para nossos pés e nos mostra em que caminho seguir, Senhor. E a Tua palavra tem nos ensinado que nós devemos entregar para Ti todas as coisas, entregar verdadeiramente e deixar nas Tuas mãos. E após isso, confiar em Ti de todo o coração, sabendo que o mais tudo Tu vai fazer. Nos ensina, Senhor, a na prática conseguirmos entregar realmente todas as coisas, para que possamos viver uma vida sem ansiedade, sem preocupação, entregando completamente o nosso futuro, sabendo que muitas vezes, Senhor, nós estivemos preocupados, achando que o barco ia virar e não virou. E quantas situações nós passamos difíceis, Senhor, e Tu não nos deixou morrer, Tu nos amparou, e Tu é fiel, Senhor, Tu vai nos levar até o final. Se Tu nos trouxe até aqui, Tu é um Deus, Senhor, que Tu não nos deixa no meio do caminho, Tu não nos abandona. Tu iniciou uma boa obra nas nossas vidas, Tu nos trouxe até aqui, e nós sabemos que Tu vai nos levar até o final. Nos ajuda nessa caminhada. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos dá sabedoria, nos faz compreender a palavra de Deus para que possamos praticar, para que possamos passar de ouvintes para praticantes da Tua palavra, e assim poder viver uma vida de descanso e de paz, confiando em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.